O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou retomar o controle do Canal do Panamá, que já foi administrado pelo governo americano, e criticou o país por cobrar taxas excessivas para usar a passagem que permite que navios cruzem entre os oceanos Pacífico e Atlântico. Numa rede social, Trump escreveu que as taxas cobradas pelo Panamá são ridículas. Vale lembrar que os Estados Unidos construíram grande parte do canal e administraram o território ao redor da passagem por décadas. A hidrovia, que permite a passagem de até 14 mil navios por ano, é responsável por 2,5% do comércio marítimo global. Ontem, o presidente panamenho, José Raul Mulino, reafirmou a soberania do país sobre o canal do Panamá e disse que as taxas altas não são um capricho. Quem chega para fazer uma análise é o Ricardo Cabral, que é professor de História e Relações Internacionais, além também de especialista em segurança internacional. Cabral, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Ou seja, Trump nem chegou, já tem um monte de tensão se espalhando por aí. Você acredita que a gente pode ter um grande ruído pela frente em relação ao Canal do Panamá, hein? Acredito. Boa tarde a todos. Desculpem, boa tarde. Olha, essa questão do Canal do Panamá dá confusão nos Estados Unidos desde que o Tratado Carter-Torrijos foi assinado em 1977. Muitos não ficaram satisfeitos, nem um pouco satisfeitos, de passagem, com a perda do controle do Canal do Panamá. Quando teve uma operação no governo Bush para derrubar o governo Noriega, se especulou que os Estados Unidos retomariam o controle do Panamá, que não passariam em 99, retomariam o controle e a coisa ficaria por isso mesmo. Bem, a situação que incomoda, Kelly, é porque a Nicarágua está sendo ventilada, né, está sendo, vamos dizer assim, especulada, né, no sentido de que China e Rússia podem se unir para fazer um canal alternativo, né, ao Canal do Panamá, que tem problemas, né, ecológicos, a questão da chuva, mas que o canal na Nicarágua serviria de alternativa ao Canal do Panamá. Isso faz parte também, que se a gente colocar aquela retórica do Trump. Se nós formos acreditar em tudo que ele fala, o Canadá vai se tornar o 51º estado, a Groenlândia faz parte dos planos, porque é uma questão de segurança. Agora ele vem com o Panamá, vamos ver quais serão os outros estados que ele vai ameaçar, né? E aí gera uma tensão grande, né? Então, todos os países já ficam naquele clima, tipo, o que vai acontecer? Trump vem aí. Agora, infelizmente, né, Cabral? Essa não é a única tensão, o mundo afora, tem notícias chegando aqui, a gente vai falar, inclusive, sobre a guerra no leste europeu neste momento. Olha só, o presidente da Rússia prometeu mais destruição na Ucrânia. A fala aconteceu durante uma videoconferência. A Rússia acusa Kiev de executar um bombardeio em larga escala com drones que atingiram um bloco de apartamentos de luxo em Kazan, cidade a quase 1.000 quilômetros da fronteira. Não há relatos de vítimas. Segundo Vladimir Putin, o país vai restaurar o dano causado e avançar em ritmo ainda maior. O líder russo já ameaçou atacar o centro de Kiev com um míssil balístico hipersônico em resposta aos ataques ucranianos com projéteis ocidentais em território russo. A gente sabe que existe um momento aí de transição, ou seja, o Trump ainda não assumiu e a gente vê uma escalada realmente nos últimos dias entre os ataques, né, entre Rússia e Ucrânia. O fato é, você acredita que o Putin pode usar realmente esse míssil? Ele usaria esse míssil antes da posse de Donald Trump? Porque seria já uma situação bastante delicada. Ele que tem uma relação melhor com Trump em relação ao Joe Biden, né? Veja só, os russos fizeram nesse final de semana um ataque a um hospital cheio de veteranos. Essa foi a primeira resposta que eles deram ao ataque a alvos civis. A Ucrânia tem feito ataques sistemáticos contra alvos civis e a Rússia está começando a responder. Ele ameaçou também usar o Oreshnik, como você bem falou, né, que é o míssil hipersônico, contra alvos em Kiev. Mas a questão toda é que isso é apenas fumaça. O que ele está preparando realmente é uma invasão, né, transpor o rio de Dnipro para atacar Kherson, uma ofensiva
né, na direção da cidade de Zaporizhia, e ele está forçando, né, a passagem ali em Donetsk, Chazov Yar, Pokrovsk e outras cidades. A Rússia tem intensificado suas ações de modo a que chegue à fronteira de Donetsk com Dnipropetrovsk antes do Trump assumir em 20 de janeiro. Eu acredito que isso faz parte da retórica, cada um se posicionando, né, para essa negociação. A escalada já aconteceu e ela tende até o dia 20 a continuar, porque os russos já mostraram que essas linhas vermelhas que eles atribuem à OTAN, né? Eles não dizem nem que isso é o caso da Ucrânia. A Ucrânia está fazendo o que a OTAN manda. É uma forma de responder mais duramente, não só a Ucrânia, mas Bruxelas. Olha, o fato é que a gente não sabe ainda como essa guerra vai terminar. Alguns especialistas avaliam, né, que vai acontecer uma pressão maior pela Ucrânia ceder parte do território, né? O Trump falou que esse conflito iria se encerrar rapidamente com ele de volta à Casa Branca. E o fato é isso, existe essa tensão toda, sempre com a Ucrânia pedindo mais apoio por parte do Ocidente e principalmente em relação a países europeus, que temem, obviamente, o menor apoio dos Estados Unidos na OTAN, não é? E um possível avanço russo para outros países da Europa. Você acredita que isso pode acontecer? Kelly, eu me coloco na seguinte questão. O Trump, nós sabemos que é um negociador por excelência, né? Teve até programa, série de televisão com relação a isso. Você não começa dizendo que você não vai apoiar uma das partes, no caso a Ucrânia, né? Eu acredito que ele vai diminuir o apoio, sim, diminui até para ser coerente com o seu discurso, mas ele vai continuar apoiando de alguma forma a Ucrânia para ter uma posição melhor de negociação com relação ao Putin. Não acredito também que vai ser muito fácil convencer os ucranianos a ceder territórios para a paz, né? Até porque constitucionalmente isso não é permitido. E tem uma pressão também de alguns países europeus, tanto para um apoio maior à Ucrânia, como a Polônia e os estados bálticos, né? Letônia, Lituânia, Estônia, a Finlândia também agora se juntou a esse grupo, e estados que querem um acordo, né? Mesmo pressionando, né, para que a coisa vá para um caminho mais diplomático, como recentemente fez a Alemanha com Olaf Scholz, né? Então, quer dizer, tem o Robert Fico, né, da Eslováquia, tem o Viktor Orbán, da Hungria. Então, quer dizer, a negociação não será fácil, como o Trump tem falado, né? Existem muitos detalhes, tem a questão do congelamento de recursos russos que tem sido usado para financiar a guerra da Ucrânia, tem a questão da neutralidade e do desarmamento da Ucrânia. Kelly, em termos estratégicos, aceitar o desarmamento da Ucrânia, você está expondo toda a Europa Central a um avanço russo. Então, é um contrassenso, né, aceitar todas vamos dizer assim, o diktat, né, tudo que é aquilo que a Rússia quer para fazer a paz. Tem 3 notícias muito importantes chegando por aqui. Vou falar na sequência e conto com a sua análise também, Cabral. Olha só, o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul informou que mais de 1.100 soldados norte-coreanos morreram ou foram feridos na guerra da Ucrânia. De acordo com o comunicado, Pyongyang estaria preparando um rodízio ou envio adicional de soldados para suprir as baixas. Segundo autoridades sul-coreanas e norte-americanas, a Coreia do Norte enviou milhares de soldados para reforçar o exército da Rússia, alguns deles para a região fronteiriça de Kursk, onde as tropas ucranianas tomaram parte do território russo. E o Kremlin e o governo também de Kim Jong-un não confirmaram, obviamente, essa informação. E ainda falando sobre a presença de soldados norte-coreanos na Rússia, a Ucrânia informou que as tropas receberam documentos militares falsos, com nomes e locais de nascimento russos. Segundo os militares ucranianos, Vladimir Putin estaria tentando esconder a presença de combatentes estrangeiros no campo de batalha. No fim de semana, tropas de operações especiais da Ucrânia afirmaram que 3 soldados norte-coreanos foram mortos na região de Kursk. Os documentos encontrados com ele não têm
todos os carimbos e fotos, além de sobrenomes fornecidos à maneira russa. Além disso, o local de nascimento é assinado como República de Tuva, uma região russa na fronteira com a Mongólia. Apesar das informações, o comunicado acrescenta que as assinaturas estão sim em coreano. E mais, relatórios de inteligência sul-coreanos sugerem também que o norte está produzindo e fornecendo drones autodestrutivos à Rússia. De acordo com o governo de Seul, a Coreia do Norte já forneceu lançadores de foguetes múltiplos. Além disso, o ditador Kim Jong-un ordenou uma produção em massa de armas aéreas, incluindo drones e uma atualização da teoria militar. As ações são vistas pelo Ocidente como uma forma de apoio à Rússia. Os crescentes laços militares entre a Coreia do Norte e a Rússia também podem representar uma ameaça para o Sul. Qual é a sua avaliação, Cabral? Porque são muitas informações importantes, hein? A mídia ocidental e o MI6, a inteligência britânica, a inteligência norte-americana e agora a inteligência sul-coreana, os ucranianos também falam que existem essas tropas. Na verdade, existem 10 etnias na Rússia, né, que ocupa aquele extremo oriente, né, da Rússia. Tem esquimós, coriaques, cacas, né, o nome é caca mesmo, e curagues, né, tem um monte deles, tuxanos, tuvanos, tem uma série de etnias, são 10, né, que são fisicamente são muito parecidos com os norte-coreanos, com os chineses ali da área. Então, os russos negam, dizem que não tem nada a ver, que são etnias locais, né? Os serviços ocidentais dizem que sim. A questão que se coloca ali, olhando para o plano político-estratégico, é o seguinte: a Rússia tem em Moscou uma praça com vários equipamentos ocidentais. E a propaganda do governo Putin diz o seguinte: olha, nós, a Rússia, estamos lutando contra a OTAN. Estão aqui, os 32 países da OTAN e ainda tem equipamento de outros países. Nós estamos lutando contra isso. E isso justificaria, né, na visão dos russos, uma intervenção direta de países da OTAN na Ucrânia, que a Rússia já falou que vai responder com armas nucleares. Então, essa guerra de versões, de informações, nos levam a concluir que existem soldados norte-coreanos na Rússia, com certeza, fazendo treinamento, fazendo outras coisas, mas participando de operações, eu realmente tenho dúvidas por causa dessas questões, dessas populações halógenas que fazem parte do Extremo Oriente. E nós sabemos que essa é a parte da guerra de informação. E há muito esforço de Kiev, no sentido, já que ela não consegue recrutar homens suficientes, de ser apoiada em homens, não mais só em armas, pelas potências europeias. Agora, Cabral, de qualquer forma, a gente acompanha que existe um alinhamento da Coreia do Norte com a Rússia e da Coreia do Sul com os Estados Unidos. Isso é fato, né? Então, como que ficaria essa relação? Como que Trump encararia essa relação, por exemplo, se aceitasse os termos do Putin para um possível acordo em relação a essa guerra, mediante várias atuações da Rússia, onde tem interesses muito distintos em relação aos Estados Unidos. Seria uma derrota doméstica, vamos dizer assim, para Donald Trump, no sentido de como que os americanos poderiam enxergar se, por exemplo, os termos do Putin fossem aceitos. Qual que é a sua avaliação dentro desse contexto, que é complicado, mas às vezes a gente esquece de dizer também qual que seria a impressão do próprio americano em relação a tudo isso, né? A imprensa americana coloca, né, a Ucrânia atualmente como uma questão primordial e não deixa de ter razão. Ali é o ventre, o que a gente chama de ventre baixo da Europa, né? Você tem uma passagem por cima. Se você passar por cima ali, a questão que eu digo passar por cima, ok? Você atravessa a Alemanha, Polônia, países bálticos, ali tem muitos rios que eles são. Você vai ter que fazer muita transposição de curso d'água, né? Muita transposição. A Ucrânia, se você ultrapassar o Dnipro, os rios, eles são alinhados, eles estão no mesmo eixo de progressão que você pode chegar a Moscou sem fazer muitas travessias. Ou seja, perder a Ucrânia para a Rússia, né, significa você, por outro lado, abrir
a Europa Central aos interesses russos, né? E para o europeu é importante você ter a Ucrânia do seu lado, porque permite chegar rapidamente a áreas industriais russas, né, subindo, né, em território que é mais favorável ao ataque, por causa dessas questões do rio. Ali o Rio Dom, né, o que eu falo assim? O Rio Dom é desse jeito, né? Ele desce aqui. Mas todo o caminho, você pode fazer, o rio está aqui, você vai fazendo subindo o rio. Você não precisa atravessá-lo, né? Isso é uma vantagem em termos militares. A outra coisa que a gente pode colocar que uma Ucrânia desarmada, desmilitarizada, só interessa à Rússia. Não interessa nem aos ucranianos. Como que um país vai impor isso ao outro? Né? Então, essa negociação, por isso que eu digo, tem muito balão de ensaio na negociação. Putin sabe que não vai conseguir que a Ucrânia seja desmilitarizada, sabe disso. Mas ele está querendo expandir, claro. Se ele tivesse mais força, ele já teria ocupado pelo menos o leste ucraniano, que ele não consegue. Ele não tem efetivo para isso. Até porque, né, Cabral, a entrega de armas no passado não garantiu que não houvesse novo conflito, né? A história está aí para comprovar. Exato. Então, assim, é uma situação muito difícil. Você falou agora há pouco sobre a questão de arma nuclear. Olha essa notícia. A China tem expandido o arsenal nuclear e, de acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o país produziu, olha só, mais de 100 ogivas este ano. Com isso, a nação asiática acumula 600 armamentos do tipo. Em um relatório, o Pentágono ainda aponta que a Força Aérea Chinesa tem avançado e se aproximado do padrão de tecnologia norte-americano. O documento sobre as capacidades da China é produzido anualmente pelo órgão a pedido do Congresso. Mesmo com o aumento do arsenal, o texto também avalia que os esforços do país para modernizar as Forças Armadas foram prejudicados por casos de corrupção que levaram à demissão de militares de alta patente no ano passado, na verdade. O governo chinês reagiu às declarações norte-americanas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores afirmou que o relatório era cheio de preconceitos e uma desculpa para os Estados Unidos manterem a própria hegemonia militar. Ele ainda pediu para que Washington abandone a mentalidade de Guerra Fria e trabalhe para manter a estabilidade entre os dois países. Qual é a sua análise sobre a informação do Pentágono, Cabral? Os Estados Unidos possuem mais de 4.000 ogivas nucleares, né? Tem mais de 4.000 armas. A China pretende, né, o projeto chinês é chegar a 1.000 armas nucleares até 2030. Né? E o que nós estamos vendo? Ali, aquela área, para eles, né, o Japão e a Coreia do Sul são pontos fortes e eles têm sido muito pressionados pelos chineses. Outro aliado, né, no caso as Filipinas, muito pressionados. A China tem avançado no Mar do Sul da China, ocupado, né, ilhas que pertencem ao Vietnã, Malásia, Filipinas, e tem feito isso com muita frequência. O objetivo chinês é claro, né, ele quer controlar as rotas que passam por ali, já que ele não pode controlar o Estreito de Malaca, né? Então ele precisa disso. Inclusive, eles estão pensando em fazer um canal na Tailândia ou tentar um canal na Malásia. Quer dizer, estão tentando fazer canais alternativos ao Estreito de Malaca. E o que tem incomodado ainda mais o americano você está mostrando a Marinha Chinesa. A Marinha Chinesa, há 20 anos atrás, a gente chama de águas verdes, é uma marinha de costeira. Agora é uma marinha com capacidade de projeção regional, tem 3 porta-aviões. Um porta-aviões, né, o terceiro vai ser tão moderno quanto o mais moderno porta-aviões americano. A capacidade dela interditar aquela região ali do Pacífico, que é fundamental para o comércio mundial, já é uma realidade. Então, os Estados Unidos, ao colocarem nessa situação de, vamos dizer assim, expor o imperialismo, entre aspas, chinês, dá margem a essa disputa. Na verdade, é essa disputa ali estratégica entre os dois grandes, né, do século XXI, né? Vamos seguir sempre atentos a tudo isso e contando com a sua análise, Cabral, que é nosso parceiro aqui durante todo o ano. Muito obrigada para você. Até a próxima. Muito obrigado. Grande abraço a todos e um excelente jornal.